E aí, galera, estou aqui com vocês de novo e vamos começar agora uma nova bateria de super dicas para o exame da ordem. Hoje eu quero abordar com vocês, nesse vídeo, um ponto do Sistema Tributário Nacional que sempre cai nas provas. Eu quero dar a vocês dicas sobre as alíquotas dos impostos no sistema tributário. Meus amigos, existe um fenômeno chamado alíquotas diferenciadas. As alíquotas se diferenciam, elas aumentam, diminuem nos impostos. A Constituição da República, por diferentes fundamentos, para diferentes fins, permite que em certos impostos as alíquotas cresçam. A depender de qual é o caso e para qual fim essa alíquota está aumentando, se usa uma linguagem, se faz um apelido. Ora se fala em alíquota seletiva, ora se fala em alíquota progressiva. Quando falamos na alíquota progressiva, fazemos uma difusão e falamos em progressividade de caráter sancionatório, progressividade não sancionatória. Ou seja, por diferentes fundamentos, as alíquotas podem crescer nos impostos. Espera-se algo diferente em cada caso quando se ordena o crescimento da alíquota. Ora se usa o apelido alíquota progressiva, ora alíquota seletiva, ora não se dá apelido nenhum, simplesmente se fala de alíquota diferenciada. Na sua prova, o examinador quer saber se você sabe quais são essas hipóteses na Constituição, para quais impostos isso é cabível, em que hipóteses podem as alíquotas crescer, em quais impostos e quais os nomes desses fenômenos. Guarda essa dica que eu vou te dar agora com carinho, porque isso cai na prova. O IPI e o ICMS. IPI e ICMS, impostos que incidem na venda de bens de consumo, são os impostos, meus amigos, que nós trabalhamos com a expressão seletividade de alíquotas. As alíquotas se selecionam, elas são selecionadas da menor para a maior. A gente faz uma seletividade de alíquotas no IPI e no ICMS, para que coloquemos alíquotas mais fortes, mais elevadas na venda de bens menos essenciais, mais supérfluos, e selecionemos alíquotas menores, menos intensas, nos bens mais importantes, nos bens mais essenciais. A este fenômeno de seleção de alíquotas, de acordo com a essencialidade, com a importância do bem de consumo, se chama seletividade. Seletividade em razão da essencialidade. Na sua prova, a seletividade de alíquotas, ela é fenômeno que foca o IPI e o ICMS. Qual é a pegadinha? A Constituição da República afirma que o IPI será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo. O Constituinte, no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1, afirmou: o IPI será seletivo. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, o ICMS poderá ser seletivo. Meus amigos, essa técnica de seleção de alíquotas pela essencialidade do bem de consumo, bem mais essencial, menor alíquota para onerar menos, bem menos essencial, mais supérfluo, maior alíquota, e aí o fisco cobra mais. Essa técnica de seletividade compulsória no IPI, facultativa no ICMS, é uma grande técnica de distribuição justa da carga tributária nas relações de consumo. A alíquota, ao incidir sobre a venda, ela onera o preço final do bem de consumo. 10%, 20%, 30%. Quanto maior é a alíquota, mais caro é o bem de consumo. Utiliza-se a seletividade como instrumento de distribuição da carga tributária dentro da massa consumidora, de modo justo, de sorte a que quem consome bens ligados ao seu mínimo de existência pague menos, e quem tem a bênção de poder consumir bens mais supérfluos, mais luxuosos, mais voltados para o prazer, para a diversão, para a luxúria, pague mais. Alíquotas maiores nos bens menos essenciais, alíquotas menores nos bens mais essenciais. Isso é seletividade. Não se confunde, não vacile na prova. Seletividade com progressividade. A progressividade é uma técnica de variação de alíquotas para outros fins. Em duas situações completamente diferentes, se usa a expressão alíquota progressiva na sua Constituição. E aí a gente vai fazer a distinção do fenômeno da progressão das alíquotas para uma sanção e do fenômeno da progressividade sem caráter sancionatório. A progressividade de alíquotas com intento de sancionar ocorre quando um ato ilícito, feio, uma falta grave no ordenamento
é praticada pelos proprietários de imóveis. Quando a pessoa tem um imóvel no centro urbano, essa pessoa tem que dar função social à propriedade. Se não é dada função social à propriedade urbana, a alíquota do IPTU pode ser aumentada. A gente pode, gente, fazer a progressividade das alíquotas para sancionar esse mau proprietário, que não respeita este mandamento constitucional que exige que se tenha um comportamento adequado na relação homem e coisa, respeitando a dignidade do povo, especialmente das pessoas mais sofridas e mais carentes. Há que se dar função social à propriedade. A progressividade das alíquotas se ergue como instrumento de sanção ao mau uso da propriedade. Progressividade e sanção do IPTU, em razão do desrespeito à função social da propriedade urbana. Símile é o raciocínio nos imóveis rurais. Se uma pessoa tem um imóvel rural num país de 100 terras, essa pessoa tem que dar produtividade na terra. Você não pode ser egoísta e não explorar essa terra de modo eficiente, contribuindo para o crescimento do país. A propriedade imobiliária rural que não tiver produtividade pode ter alíquotas do ITR progressivas. ITR progressivo para desincentivar, para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Vejam, portanto, que eu posso falar de uma progressividade de alíquotas no IPTU e no ITR com caráter sancionatório. A alíquota progride para sancionar o desrespeito à função social da propriedade urbana, a manutenção de uma propriedade improdutiva ser combatida. E eu uso a progressividade do ITR para desestimular, para desincentivar a manutenção de propriedades rurais improdutivas. Isso é progressividade e sanção, e vocês vão achar no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição para o IPTU, 182, parágrafo 4º, inciso 2 para o IPTU, 153, parágrafo 4º, inciso 1 para o ITR, 153, parágrafo 4º, inciso 1 para o ITR. Meus amigos, não se confunde com outro fenômeno de progressão de alíquotas, sem nenhum caráter sancionatório, apenas no escopo arrecadatório. A progressividade fiscal, a alíquota cresce para cobrar mais de quem tem mais riqueza, menos de quem tem menos. Progressividade em razão do critério, aumento do valor da riqueza revelada no fato gerador. Só 2 impostos podem ter alíquotas progressivas de acordo com a variação do valor da riqueza externada no fato típico. Em 1988, apenas um imposto podia ter alíquota progressiva. Com a emenda constitucional, 12 anos após a Constituinte, um segundo imposto também passou a ter essa permissão constitucional. Falo do imposto de renda, que desde 88 tem permissão constitucional para que suas alíquotas cresçam, aumentem, progridam de acordo com o aumento do valor da renda revelada pelo titular da renda no fato gerador. Após a emenda 29 de 2000, a Constituição foi modificada para que se derrubasse uma jurisprudência do Supremo e o IPTU passou a ter permissão de alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel. Hoje, o que a gente diz, IR e IPTU são os 2 impostos que podem ter alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel ou do valor da renda. Nenhum outro imposto tem expressa permissão na Constituição da República para que suas alíquotas progridam em razão do valor da riqueza. O STF sempre entendeu que no ITBI, no IPVA, no ITD, a progressividade das alíquotas poderia ferir o princípio da proporcionalidade. Você com a alíquota uniforme, não progredindo, de 2%, uniforme, 2%, sobre quem compra um imóvel de 200 mil, quem compra um imóvel de 400, 2% sobre 200 mil, 2% sobre 400 mil. Você tributa os desiguais desigualmente. Você não precisa aumentar a alíquota, fazê-la progredir para desigualar os desiguais. A progressão da alíquota, 2% sobre 200 mil, 4% sobre 400 mil, gera uma desigualdade aos desiguais desproporcional. Quem tem um pouco mais de riqueza pagará muito mais. A progressividade fere a proporcionalidade. O STF sempre declarava inconstitucional o uso da progressividade dos demais impostos que não fosse o imposto de renda, quando esta progressividade se dava em razão do valor das riquezas. Infelizmente, a emenda 29 de 2000 passou a autorizar. E o que é que eu quero que vocês enxerguem? Apenas 2 impostos na sua prova gozam de expressa permissão constitucional para que tenham alíquotas progressivas em razão do valor da riqueza: imposto de renda e IPTU. Até a emenda 29 de 2000 era inconstitucional o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. Após a emenda 29, passou a ser constitucional. O Supremo até fez uma súmula para pacificar essa questão intertemporal. Súmula 668. 668 do STF. Amigos, guarda esta pegadinha.
A emenda 29 só autorizou IPTU progressivo, não autorizou ITBI. Cuidado, o ITBI não pode ter alíquota progressiva pelo valor do imóvel adquirido. Se a lei municipal colocar ITBI progressivo, a Constituição não autoriza. Isso fere o princípio da proporcionalidade. É inconstitucional. Súmula do Supremo 656. É inconstitucional o ITBI progressivo. Então olha para cá. IPI e ICMS. Seletividade. O IPI será seletivo. O ICMS poderá ser seletivo. Imposto de renda. Progressividade pelo valor das rendas. IPTU, após a emenda 29 de 2000, progressividade pelo valor venal do imóvel. Imposto territorial rural e IPTU, progressividade e sanção em razão de um uso inadequado do imóvel. Por fim, as alíquotas podem ainda se diferenciar no IPVA, em razão do tipo e utilização do veículo, e no IPTU, em razão da área, local ou destinação, uso. No IPTU, as alíquotas podem se variar, se diferenciar por 4 fundamentos. Primeiro, pelo desrespeito à função social da propriedade, progressividade e sanção. Segundo, pelo valor venal do imóvel, após a emenda 29, progressividade fiscal, arrecadatória, não sanção. Terceiro, alíquotas diferenciadas pelo uso, pela destinação que você dá ao imóvel. Exemplo, residencial e comercial, alíquotas diferenciadas. Ou pelo local, pela área. Exemplo, orla e periferia. 4 critérios estão expressamente previstos na Constituição para que o IPTU possa ter suas alíquotas diferenciadas. O IPVA pode ter alíquotas diferenciadas após a emenda 42 de 2003. No artigo 155, 155, se criou um parágrafo 6º que com 2 incisos cuidou do IPVA. E o 155, parágrafo 6º, inciso 2, diz que o IPVA pode ter alíquotas diferenciadas de acordo com o tipo e utilização do veículo. O que é tipo, o que é utilização, a Constituição não ensina. Cabe à lei ordinária local do IPVA regular. Tem sido muito comum, tipo de combustível, tipo de carro, veículo de passeio, destinado a táxi, a trabalho rural, carro popular, carro a gasolina, a álcool, a diesel, tipo e utilização. Critérios que terão conteúdos preenchidos pela lei local. Na sua prova, o IPVA pode ter alíquotas diferenciadas pelo tipo e utilização do veículo. A remissão que eu faço a você é para IPTU, artigo 156, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição. IPVA, 155, parágrafo 6º, inciso 2. Imposto de renda, 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. IPTU e ITR, 153, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. 182, parágrafo 4º, inciso 2. ICMS e IPI, 153, parágrafo 3º, inciso 1. 155, parágrafo 2º, inciso 3. Volta esse vídeo, copia esses artigos e vai ler. Isso vai cair na sua prova.